É proibido ser desorganizado financeiramente se você quer deixar de ser pobre. Nesse vídeo eu vou mostrar como eu faço a minha organização financeira e a gente vai preencher passo a passo a planilha que eu preparei para vocês, totalmente gratuita, para vocês poderem se organizar também. Então, se você está aprendendo sobre investimentos e quer se organizar melhor para sobrar um pouco mais de dinheiro para investir, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, que por aqui eu mostro toda a minha jornada como investidor e como fazer escolhas mais inteligentes. Fala pessoal, eu sou o Mike Moreira do canal Flamingo Investidor e hoje a gente vai falar um pouco de organização financeira. Antes da gente colocar a mão na massa, é preciso entender que a planilha é apenas uma ferramenta para te ajudar nessa tarefa, que é fazer a sua organização financeira. Como eu já comentei, essa é uma atividade que você pode fazer num aplicativo ou no próprio caderno, ou até montar sua própria planilha. Mas aqui na descrição eu já deixei o link para você poder fazer o download da mesma planilha que a gente vai preencher aqui hoje. Então, se você quiser preencher ela junto comigo, pausa o vídeo, clica aqui no link que você vai receber ela por e-mail. Bora começar? Esse é o mesmo modelo de planilha que eu uso para fazer minha organização mensal. E quando vocês fizerem o download, vocês vão ver que aqui na parte de baixo tem 3 abas: uma de instruções, uma de modelo e uma de organização 2025. Então sempre comecem aqui embaixo pela aba de instruções, para vocês poderem ter uma orientação de como preencher a planilha, e quando a gente for para a parte de análises vai estar tudo certinho. Eu não recomendo que vocês alterem essa planilha modelo, porque ela contém todas as regras de cálculo para a planilha funcionar bem. Então sempre que vocês precisarem de uma nova planilha para preencher o ano seguinte, vocês podem clicar aqui na opção da setinha para baixo, e cliquem em duplicar, que ela vai criar uma nova tabela baseada nesse modelo aqui. Falando um pouquinho da planilha, ela é dividida em 4 partes: a parte das receitas, a parte das reservas ou investimentos, a parte das despesas e a parte da análise. Eu não sou aquele tipo de pessoa que gosta de fazer microgerenciamento, que fica anotando qualquer coisinha que compra. Então foi na padaria e comprou uma balinha, tomou um cafezinho, chega em casa e já anota. Eu não gosto, eu acho que não funciona. Eu gosto de fazer minha organização de forma mensal. Então, quando a gente está fechando o mês, ali faltando 1 ou 2 dias, eu separo algumas horas do meu dia para poder fazer todo o preenchimento. Então, eu olho meus extratos bancários e vou anotando aqui nessa planilha. Antes de começar, aqui no canto direito, na parte de cima, ela é a data de atualização da planilha. Então, eu sempre clico 2 vezes aqui quando eu começo a preencher e seleciono a data que eu estou fazendo a alteração, para que na próxima vez que eu abro o arquivo, eu já vou saber qual foi o último dia que eu mexi, entendeu? Nessa parte de receitas líquidas é onde eu indico tudo que eu ganho. Então aqui é onde eu vou colocar o meu salário, minhas horas extras, minhas férias, meu 13º. Então fica tudo nessa parte. É muito importante que você não coloque o salário bruto aqui. Você coloque a sua receita líquida mesmo, que é o dinheiro que cai na sua conta para você utilizar naquele mês. Aqui pode ser que você não seja registrado como CLT. Então você pode ser um aposentado ou recebe algum outro tipo de pensão. Então, na hora de preencher essa parte aqui de receitas líquidas, você escreve de onde vem a sua receita e aí coloca o valor respectivo àquela fonte de renda, entendeu? Então, aqui no nosso exemplo, vamos supor que temos uma pessoa solteira que ganha R$ 1.800, um pouquinho acima do salário mínimo. E aí, como vale alimentação, essa pessoa recebe mais R$ 400. Aqui embaixo, a própria planilha já vai fazer o somatório do total de receitas que aquela pessoa tem. Então, se você tem mais de uma receita, então vamos colocar aqui um exemplo de renda extra. Então, mensalmente, essa pessoa ganha, em média, R$ 350 de renda extra. A gente vê que aqui embaixo ele já somou e o total que a gente está trabalhando aqui é de R$ 2.550. Nessa segunda parte, que são as reservas para os objetivos ou investimentos, é a parte que você separa literalmente para metas específicas que você tenha. Então eu deixei aqui um exemplo já de reserva de emergência, que todo mundo precisa ter, uma viagem que eu queira fazer, ou um material escolar que eu precise comprar já para o ano que vem. Então são metas que eu sei que eu vou gastar dinheiro, e a gente pode ir guardando um dinheirinho para quando chegar o momento da gente fazer essa compra, já está reservado ali, a gente não vai passar tanto sufoco. Mas no exemplo aqui a gente não vai colocar nada por enquanto, depois a gente volta e ajusta. Aqui na parte das despesas a gente coloca tudo que a gente gasta. Eu gosto de dividir minhas despesas em 3 categorias, que são as despesas essenciais, as despesas adicionais e as despesas extras. Aqui nas despesas essenciais é onde a gente coloca
tudo aquilo que de fato é essencial para sobreviver. No meu caso, eu moro de aluguel. Então, aqui no primeiro item de habitação, eu vou colocar R$ 1.000 aqui de aluguel. Eu não pago condomínio por enquanto, então a gente vai deixar vazio. Gás encanado. Se você tem gás encanado na sua casa, você coloca. Se não tem, você pode colocar no mês que você compra o botijão de gás. Então, vamos supor que você precisou trocar o botijão de gás em março. Então, quando você estiver preenchendo a planilha aqui em março, você indica esse valor do gás. E aí você pode alterar aqui, ao invés de deixar gás encanado, você pode escrever só gás ou botijão de gás. Mas no exemplo aqui a gente não vai colocar nada em janeiro por enquanto. A parte de internet, para mim é essencial porque eu trabalho com internet, então eu não posso ficar sem internet, eu preciso de uma internet boa. Outras contas essenciais aqui de habitação, a gente tem água, vou colocar R$ 50, R$ 100 de luz, e de celular vamos colocar R$ 40. Para alimentação, nesse exemplo aqui, vamos colocar que a pessoa gasta R$ 600. R$ 600, vai, R$ 600 de alimentação para passar o mês. Plano de saúde, a gente não vai preencher nada, mas, de novo, se você tem plano de saúde pago à parte, você inclui aqui na planilha. Educação também. Transporte, aqui ele está em itens essenciais, e você precisa ir até o seu trabalho para poder ganhar o dinheiro para você sobreviver. Então, eu julgo como item essencial. Agora, se você tem um super carro fora da sua realidade, não necessariamente ele é essencial. Vale a pena ponderar ali se você está colocando as coisas nas categorias corretas. No exemplo aqui, a gente vai colocar R$ 100 de ônibus e R$ 80 de metrô para utilização no mês ali. Então, ó, o total de despesas essenciais que a gente preencheu aqui ficou em R$ 2.070. Aqui nos gastos adicionais, a gente coloca tudo aquilo que não é essencial para você sobreviver, mas que tornam sua vida muito mais fácil. Então, já deixei aqui alguns itens de lazer, como os streamings, né? Netflix, Spotify, Amazon Prime, e coloquei também jogos digitais. Eu gosto de comprar jogo ali na Steam para jogar uma vez ou outra, ou fazer alguma apostinha ali na Mega Sena. Então entra aqui nessa parte de lazer. No nosso exemplo, vamos colocar R$ 30 de Netflix e 150 aqui para cinema. Então a gente tem um total aqui de 180 por enquanto. E aí nós temos subcategorias, né? Igual no item anterior. Então nós temos alimentação, cuidados pessoais, vestuário. E aqui, nesse outros, eu coloquei em cartão de crédito, para caso você queira colocar o valor da sua fatura de cartão de crédito. Mas eu, particularmente, gosto de dividir nas categorias. Então eu abro o extrato do meu cartão de crédito e vejo ali quanto eu gastei com comida, quanto eu gastei com besteira, quanto eu gastei com jogos, e aí eu coloco ele nas categorias corretas. Mas vamos ser um pouco genérico aqui, vamos falar que nesse exemplo a gente vai gastar R$ 300 de cartão de crédito, então temos 480. A última seção que a gente precisa de fato preencher na planilha é essa parte de despesas extras. E aqui a gente coloca aqueles gastos pontuais que a gente precisa estar preparado, mas a gente não necessariamente sabe exatamente quando ele vai ocorrer. Então, um exemplo aqui, se a gente planeja uma viagem, tudo bem, é uma viagem planejada e a gente sabe a data que ela vai acontecer. Uma emergência, por exemplo, pode acontecer a qualquer momento, então é bom estar preparado para esse tipo de despesa. Nesse nosso exemplo aqui, a gente não vai fazer nenhum planejamento de viagem, mas aqui a gente tem itens de aniversário, né? Então vamos dizer que em janeiro eu comprei ali um presente de R$ 60 para dar para alguém. Então a gente coloca 60 aqui. Emergência. Vamos dizer que não teve nenhuma emergência nem de casa, nem de carro, mas eu precisei comprar algum item emergencial ali de material escolar. Então vou colocar mais R$ 50 aqui de material escolar. E uma coisa muito importante que eu deixei preparado aqui para vocês é a parte de análise. Então a gente fez agora o preenchimento das receitas, né, que é tudo que a gente ganha, das despesas, que é tudo que a gente gasta, e tem também a seção ali de reservas que a gente não preencheu por enquanto. Agora a gente vai fazer a análise de como foi esse mês de janeiro. Então, descendo um pouco mais na planilha, a gente vai ter essa seção que é o resumo financeiro. Então, a gente vai conseguir ver aqui no mês de janeiro quais foram as receitas, as reservas e todas as despesas que a gente teve. E no final a gente tem um balanço. Nesse exemplo, a gente ficou em R$ 110 negativos. O que isso pode significar? Pode significar que nesse mês específico de janeiro, a gente teve alguma emergência que fez com que a gente utilizasse mais do cartão de crédito. É por isso que a gente ficou negativo. E aí no mês que vem, a gente vai precisar pagar a fatura do cartão de crédito para cobrir esse custo adicional que a gente teve. Mas antes de seguir com a análise, eu vou preencher rapidinho o mês de fevereiro e a gente já volta aqui para poder fazer essa comparação.
Agora, nesse exemplo de fevereiro, eu fiz um pouquinho diferente. Eu mantive quase todas as despesas, mas aqui na parte de receitas eu coloquei um pouquinho a mais de renda extra e nas despesas adicionais eu gastei um pouquinho menos no cartão de crédito. Então, ao invés de gastar R$ 300 no cartão de crédito, eu coloquei como se eu estivesse gastando R$ 200. Então, a gente consegue ver que nesse mês de fevereiro a gente teve um saldo positivo de R$ 130. E aí, descendo um pouquinho mais aqui na planilha, a gente tem essa partezinha aqui que fala de meu saldo do ano. Nessa parte aqui a planilha vai mostrar mais ou menos como está o seu balanço anual. Então nesse exemplo a gente preencheu apenas 2 meses. Então, a gente ficou em um mês 110 negativo e no mês seguinte a gente ficou 130 positivo. Então nesse exemplo aqui a gente está com um balanço de R$ 20 positivo naquele ano. Nessa outra tabela um pouquinho mais acima, que é a tabela de distribuição financeira, a gente consegue ver, olha aqui nesses quadradinhos de porcentagem, como que o dinheiro que você gastou, né, que saiu da sua conta, ele está distribuído. Então, nesse exemplo, a gente viu que a gente não colocou nada em reserva. Então, a gente tem 0% do nosso dinheiro indo para a nossa reserva mensal ali. Porém, se a gente olhar um pouquinho a parte das despesas, é possível ver que no mês de janeiro a gente teve 81% de despesa essencial, e no mês seguinte a gente teve 76,7% do mesmo tipo de despesa. Assim como despesas adicionais, a gente viu que reduziu também, que é a parte do cartão de crédito que eu comentei que a gente gastou um pouquinho menos nesse mês de fevereiro. Aqui do lado esquerdo eu coloquei um ícone de caneta para indicar que é um campo que pode ser alterado. Então nesse exemplo aqui, a gente vai indicar qual é a meta de gastos que a gente gostaria de ter em cada categoria. Esses valores aqui, eles podem ser alterados e precisam ser alterados de acordo com a sua realidade. Então, nesse exemplo aqui, que eu já deixei preparado, eu coloquei 10% de reserva. O que isso significa? Significa que eu tinha colocado como meta guardar 10% do meu dinheiro para colocar nas reservas ou nos investimentos. Mas nesse exemplo aqui, a gente colocou zero do nosso dinheiro. Então, a gente tem 0% alocado nessa categoria. E é por isso que ele está vermelho aqui. Se a gente vem, por exemplo, no mês de março, que é o mês seguinte, então vamos colocar novamente aqui, ó, 1.800 de salário, 400 de vale alimentação, e a gente fez um pouquinho menos de hora extra, vamos colocar R$ 200 de hora extra. Mas, vamos supor que nesse mês a gente conseguiu guardar, então a gente guardou R$ 50 para reserva de emergência, e a gente conseguiu guardar mais R$ 50 para viagem. Quando a gente for lá embaixo, para poder analisar como que foi esse mês, ó, a gente vê que a gente conseguiu guardar um dinheiro. Então, 4,2% da nossa receita foi destinado para essa parte de reservas. Porém, a gente não atingiu os 10%. Ele ficou aqui abaixo dos 10%, então ainda continua vermelhinho. E se a gente tivesse uma meta mais tranquila, então vamos colocar aqui 4% para ficar abaixo do que a gente conseguiu. E eu dou um Enter, a gente vê que a célula fica verdinha. Então naquele mês eu teria cumprido a meta de 4% que eu indiquei aqui. O ideal é você não mexer nela durante o ano. Então tenha uma meta que você quer trabalhar para atingir e faça coisas naquele ano para tentar atingir essas metas que você definiu. Vou voltar aqui para 10%. Então, o que eu recomendo fazer primeiro? Não se preocupe muito com essa parte de reservas e investimentos. Preencha ali o primeiro, o segundo mês, só para ver como que está a sua realidade financeira e conseguir ter uma visão se você está gastando muito, está gastando pouco, qual que é a sua categoria que você mais gasta, se você está gastando com coisa essencial, se está gastando com despesa adicional, ou está dando muito presente e em todo aniversário que tem você distribui presente, então está gastando muito dinheiro nisso. Depois que você preencher, você vai conseguir ter uma visão para no próximo mês sempre conseguir melhorar a sua situação do mês anterior. Eu ainda coloquei uma tabela adicional, que é essa de resumo em média por mês até o momento. Porque ela é importante para você ter uma ideia da sua média mensal. Então, aqui a gente consegue ver que nesse exemplo, a nossa média mensal de receita, ela gira em torno de 2.550. Então, se eu preciso preencher algum formulário, alguma coisa indicando qual que é o meu salário médio, essa planilha já mostra pra gente que o meu salário médio é 2.550. Se a gente for aqui em cima, ó, a gente vê que no primeiro mês a gente ganhou 2.550, no segundo mês a gente ganhou 2.700 e no terceiro mês a gente ganhou 2.400.
20%. Mas vamos supor que aqui eu não tenha feito, no terceiro mês eu não fiz nenhuma renda extra, então fiz 0 renda extra. Quando a gente vai lá embaixo, a gente vê que alterou aqui a nossa receita média. Então ela não é mais aquele 2.550 e ela passou a ser 2.483. E a mesma coisa acontece para suas despesas. Olhando aqui o resumo financeiro, ó, pegando esses 3 primeiros meses, a gente tem gastos substanciais no primeiro e no segundo mês, mas no terceiro eu não completei até o final, então a gente não gastou nada. E aí quando a gente vai olhar a média, ele faz a distribuição pelos 3 meses que a gente preencheu até agora. Galera, então é isso. Essa é a planilha que eu preencho. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que ela ajude vocês nessa parte de organização financeira, porque ela me ajuda demais. Ela tem as fórmulas automáticas, o esquema de cores que me ajuda nas análises, e ela é uma das planilhas que eu uso aqui para minha organização. Eu tenho algumas outras, mas tenho que deixá-las prontas para compartilhar com vocês. Se você gostou dessa parte de análise, já deixa o like aqui e se inscreve no canal para continuar acompanhando, vai me ajudar bastante. E deixa um comentário também falando se ela foi útil ou não para você. E espero que em breve você esteja conseguindo organizar sua vida financeira e guardar um pouco mais de dinheiro para os seus objetivos. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.